Filipa Roseta, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite dos estadistas.pt. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha? Está a ser bastante intensiva e bastante bem, portanto estamos a fazer muitas ações, estamos a andar muito no terreno já há algum tempo, e é uma boa recepção que temos sido da parte das pessoas quando andamos na rua, ou então a visitar instituições. Está a correr bem. Acho que estamos a conseguir passar a mensagem na rua, que é o que a campanha tem que fazer. Houve um facto que fez com que decidisse enverdar pela vida política, que foi em 2012, quando Sócrates venceu nas eleições contra Manuela Ferreira Leite. Acha que, tal como a Filipa, também os jovens devem ter esta voz ativa e na política para que não caia nas mãos que não deveriam, na sua perspectiva? A questão é, há aqui um tempo, não é? Portanto, a eleição foi em 2009, essa eleição que eu falo, mas a questão é há um tempo em que muita gente se consciencializou, e eu acho que esse é um momento muito importante para muitas pessoas que não fui só eu. Consciencializámos que as coisas iam correr mal a partir do momento em que a Manuela Ferreira tinha perdido aquela eleição. Sabíamos que ia ser um caminho difícil. Ainda hoje estou convencida. Tinha uma intuição que agora é uma certeza. Se ela tivesse sido eleita, nós tínhamos aguentado a crise muito melhor. Portanto, é assim uma consciência que na altura eu estava à parte disto tudo, e é uma consciência que não podemos estar à parte desta questão. Depois demorei algum tempo, de facto, a realmente tomar a decisão de entrar para a militância ativa, mas acho que é o momento que eu me lembro de ter tomado esta consciência que ia ter que passar para o lado de quem está mais ativo e que não podia ficar a olhar, porque não dava para ver o país andar para trás e continuar a olhar. Acho que isto é a mensagem que todos temos que ter. Nós não podemos estar à margem a criticar e a dizer que isto vai correr mal e não fazer nada. Portanto, naquilo que são as nossas competências, temos que contribuir. Foi esse o meu espírito. A questão da habitação é uma das suas bandeiras e, como sabe, há muitos jovens que não conseguem ir para as universidades porque associam os custos das propinas ao dos quartos. E o que é que há? E sei que também já fez uma proposta em relação à limitação dos vistos Gold no litoral do país e incentivar esses vistos no interior. Pode explicar de uma forma mais detalhada de que forma é que isso pode ser benéfico? Nós temos duas visões no nosso programa. Uma é, de facto, rapidamente pôr todas as prioridades do Estado ao serviço da função social da habitação, que é uma coisa que nós não percebemos porque é que nos últimos 4 anos não foi feito. Não há razão para isso não ter sido feito. Tinha sido feito com alguma facilidade. O Estado, a Santa Casa, há várias instituições que têm património vazio relativamente ao abandono. Portanto, quando o Governo percebeu que o mercado estava especulativo, que não era o caso há 4 anos atrás, portanto foi uma coisa deste boom, que nós, especialmente nos últimos, desde 2017, 2018, que o mercado estava a subir 20% ao ano, portanto era um mercado especulativo, devia ter tomado uma atitude e devia ter sido muito mais rápido a disponibilizar aquilo que são as prioridades do Estado para resolver o problema dos jovens universitários ou até dos jovens, por isso simplesmente ou até das famílias que viram a renda subir muito rapidamente e que não têm alternativa nenhuma para ficar. Portanto, o que nós dizemos é, urgentemente e antes de mais, todas as propriedades públicas têm que ser postas ao serviço desta bandeira e, ainda por cima, nem sequer tem que aumentar a dívida pública, porque essas propriedades já são públicas e as obras necessárias podem-se pagar com rendas acessíveis. Ou seja, a renda que a pessoa paga sendo acessível paga ao custo de obra. Portanto, o primeiro pacote é, para responder aos jovens estudantes e aos jovens profissionais, é propriedades públicas todas já imediatamente, não se percebe porque é que não aconteceu em 4 anos, ao serviço das pessoas. Segunda nota, a questão dos vistos. Os vistos são uma medida para regular o mercado. Portanto, quando o mercado estava congelado, não é? Nós temos quando estava tudo parado e o mercado estava congelado, foi preciso fazer qualquer coisa para estimular. Portanto, os vistos é uma espécie de lume que a pessoa dá para o mercado aquecer e começar a funcionar. E foi necessário para chamar a atenção, para trazer investimento, foi uma medida necessária. Quando o mercado é especulativo, nós temos que alterar a política. Não podemos ter a mesma política de habitação para o mercado congelado e para o mercado especulativo, não é possível. Portanto, nós temos que ajustar e para o mercado funcionar devidamente. Eu acredito no mercado a funcionar, mas é com uma regulação que vai ajustando às condicionantes externas. Uma coisa é ter uma crise, outra coisa é ter um crescimento e um mercado especulativo. Portanto, são coisas completamente diferentes. Nesse momento, o que é que nós temos que fazer? Temos que redefinir a política dos vistos de maneira a conseguir que eles não façam mais pressão em zonas que já têm muita pressão urbanística. Portanto, a nossa proposta é trabalhar com todos os agentes do mercado, mas dizer
vamos tirá-los das zonas de pressão urbanística e pô-los onde é preciso investimento. Portanto, é uma proposta relativamente simples. Portanto, ajustar uma medida que foi desenhada para um mercado congelado tem que ser ajustada a um mercado completamente diferente. Portanto, a nossa ideia é que isto é fazer esta transição. E é esta a medida. Portanto, é uma questão de racionalidade pura, olhar para o mercado e ver como é que ele está a funcionar e tentar trabalhar de maneira a regulá-lo sem estar a ter uma influência no mercado demasiado excessiva. Mas, acima de tudo, é isto. Acho que durante estes 4 anos nós mudámos de um mercado congelado para um mercado especulativo e o governo não alterou a política, que é uma coisa bizarra. Portanto, a ideia e a habitação é demasiado importante para a pessoa deixar passar e não fazer nada. E achar que não pode não fazer nada durante 4 anos. Foi, no fundo, o que aconteceu. Lançaram-se uma série de leis, algumas muito justas, mas não se tomou no terreno nada que, de facto, respondesse aos problemas que se estavam a fazer sentir. E eu acho que o primeiro ano a 20%, o segundo ano a 20% de aumento, devia ter sido um sinal de alerta para perceber que nós tínhamos que alterar a política de habitação. Acha que se deveria ter decretado o estado de emergência? Acho que bastava fazer isto que eu estou a dizer, ou seja, honestamente, bastava fazer isto que eu estou a dizer, não é assim tão difícil. Portanto, a experiência que eu tenho, apesar de tudo, como vereadora, é que se conseguir em 2 anos fazer muito mais do que o governo em 4, portanto, não faz pouco sentido. Eu acho que era possível isso ter acontecido mais rápido e, portanto, acho que é isso que nós pedimos. Eu acho que não é demais pedir que a pessoa olhe para o que está a passar e consiga responder rapidamente. Portanto, no fundo, o que é que o governo apresenta no final de 4 anos? Escolheu os edifícios que vai começar a pensar algum dia em fazer obras. Mas isto era uma coisa para fazer no primeiro ano. E nos outros 2 já estavam as obras feitas. Portanto, já deviam estar no terreno as obras feitas para pôr isto a funcionar. Portanto, e sem aumentar a dívida, porque há esta questão aqui da dívida que eu percebo, mas se for um custo que se paga a si próprio, portanto é uma propriedade que já é pública, não temos que comprar, não é? E a obra paga-se com o custo das rendas, nem sequer estamos a aumentar a dívida que nós vamos deixar sobre os próximos. Portanto, o que eu acho é, depois há muitas coisas a fazer, mas a primeira e rápida e urgente é tudo o que é público, rapidamente ao serviço das populações, principalmente quando há mercados especulativos. Que foi o que aconteceu, portanto não sabemos nunca como é que o mercado vai evoluir, mas na verdade estes 4 anos tivemos um mercado imobiliário especulativo e portanto as políticas tinham que ser reajustadas. Portanto é isto, é tentar ajustar sempre as políticas às necessidades das pessoas, estar sempre com o pulso no terreno, olhar para o que está a passar e conseguir fazer esse ajuste. Falando agora do Fundo Nacional de Reabilitação, não está sujeito ao Código dos Contratos Públicos, é uma questão que pretende ver alterada? É incompreensível, honestamente é incompreensível. Pronto, há assim umas coisas que são incompreensíveis e essa é uma delas. Não consigo perceber, acho que é um programa público de habitação que o Governo lança e que não está implementado sequer ainda, mas lança à partida será para começar a fazer, é pegar em 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, passá-los para a Fundistam e a ser a Fundistam a gerir todo este dinheiro para fazer obras nos tais edifícios públicos que eles identificaram há poucos meses. Portanto, as obras iriam começar alguns para a frente. Preocupa-me muito porque toda esta estrutura é feita de maneira a não passar pelo Código de Contratos Públicos, porque o dinheiro passa a ser gerido pela Fundistam e, portanto, fica fora desse é bizarro, é objetivamente bizarro. Acha que isto pode levar a uma certa falta de transparência? Pois eu não gosto deste tipo de processos pela simples razão que é assim, o que é que não deve acontecer? É criar exceções à lei. Portanto, nós não podemos, há sempre maneiras maneira melhor de evitar a corrupção é criar exceções à lei. Portanto, é evitar exceções à lei, quer dizer, é evitar exceções à lei, é evitar estar sempre a criar exceções à lei. Isto é uma gigantesca exceção à lei. Portanto, todo este dinheiro vai ser adjudicado, gerido, etc., por um código de transparência que a própria Fundistam está a escrever, que eu não percebo, porque se nós temos um código que já faz parte da nossa lei e que vem de uma diretiva comunitária, rege-se por uma diretiva comunitária para garantir a transparência da adjudicação do dinheiro público, custa-me um pouco a perceber porque é que isto é feito. Não gosto, não me interessa, vou lutar contra e não consigo perceber. Portanto, acho que podia ser tudo feito da mesma maneira, passando pelo Código dos Contratos Públicos. Portanto, não percebo bem porque é que foi criada esta exceção para um programa, repito, que é 1.400 milhões de euros. Portanto, que estão a ser geridos diretamente pela Fundistam. Isto foi feito ao abrigo de uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em 2016, que é a Resolução 48 de 2016. Portanto, eles criam uma resolução criando este fundo
para ser gerido pela Fundistam, e é a Fundistam que vai fazer estas adjudicações, com um código de transparência que a própria Fundistam cria. Ora, se nós temos um código, nós temos na lei todo um código para isto, que vem ainda por cima de uma diretiva comunitária, é muito difícil perceber porque é que é feito isto desta maneira. Sou absolutamente contra isto, acho que realmente tem que ser feito de outra maneira. Pronto, acho sim que as propriedades têm que ser postas ao serviço das pessoas, mas que temos que cumprir toda a tramitação da contratação pública, como é óbvio. Lá está, a melhor maneira de lutar contra a corrupção é fazer cumprir a lei. Parece-me que é mais ou menos evidente. Sim, sim. O Ministro das Obras Públicas veio dizer recentemente que tem colocados 20 e tal edifícios para habitação. Acha que foi uma medida tomada tarde demais? Tardíssimo, foi agora, o que eu digo, há meses, 4 anos parados para dizerem, são edifícios que toda a gente sabe que estão abandonados há 4 anos, portanto não são assim os edifícios que recentemente ficaram vazios, portanto são edifícios que já toda a gente tinha identificado como potenciais, portanto é claro que é tarde demais, é claro que em 4 anos podia ter feito muito mais, e não fizeram mesmo nada, portanto no fim apresentam os edifícios identificados, é isto que eles apresentam, e o famoso Fundo Nacional de Redução do Edificado, que agora vai começar a fazer este programa de obras públicas e que eu estou preocupadíssima, porque ainda por cima é o dinheiro que sai do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, transita é dinheiro público da Segurança Social, que pode ser aplicado em fundos imobiliários, portanto é uma estrutura complexa, mas compreensível, só que é uma espécie de orgânica muito, muito confusa e que no fim do dia significa que vai ser usado aquele dinheiro sem seguir a normal tramitação de se fosse um programa de obras públicas normal. É isto que me preocupa um pouco e não consigo perceber, e acho que podia ser feito de uma maneira normal, portanto não vejo porque é que isto tem que ser uma exceção. A Lei de Bases da Habitação foi aprovada recentemente. Caso venha a ser eleita, é um aspecto ao qual vai dar continuidade? Sim, ela agora faz parte e tem algumas coisas interessantes, nomeadamente a questão de obrigar todos os municípios a terem uma Carta Municipal de Habitação e obrigar à existência de um Plano Nacional de Habitação. Acho que há aqui, pelo menos estas duas peças parece-me que são fundamentais. Só o facto de obrigar o Governo a ter um Plano Nacional de Habitação, portanto, seja ele qual for, seja qual for a ideia política por trás dele, tem que sentar-se e escrever um Plano Nacional de Habitação, e os municípios também, que não tinham necessariamente, não era obrigatório. E, portanto, agora passa a ser obrigatório, nem que queiram fazer um mapa a dizer não vou fazer nada, mas passa a ser obrigatório fazerem essa peça. O que é muito importante, parece-me, porque chama a atenção para a necessidade de terem políticas de habitação, todos os municípios e também o próprio a nível nacional. Portanto, não pode não existir uma política de habitação, ou pior, que é o que nós vimos nestes 4 anos, uma série de decretos avulsos sobre coisas soltas. Portanto, entre 2018 e 2019 saíram vários soltos, separados, sobre coisas soltas. É importante haver uma espécie de chapéu de chuva que coordena toda esta lógica. Portanto, acho que é importante, faltava realmente, e acho que é uma peça importante. E pretende também dar seguimento ao subsídio de renda? Pois o subsídio de renda, pretende dar seguimento ao subsídio de renda. Sim, isso era uma coisa que já estava prevista, portanto, quer dizer, está-me a fazer uma pergunta que quando ele na verdade nunca foi posto em prática. Sim, estava previsto, ou seja, isso estava previsto realmente na lei de 2013. Estava previsto que nos contratos, logo na primeira lei, que toda a gente diz que era tão violenta para os despejos, e foi violenta para muitas pessoas, mas na verdade logo nessa altura estava previsto o subsídio de renda, para conseguir, de facto, as pessoas que tinham carências, era o Estado que fazia, que resolvia essa diferença entre aquilo que era a renda de mercado e a renda que a pessoa podia pagar, de acordo com os rendimentos e de acordo com a sua situação. Ora, isto nunca foi posto em prática, portanto não foi propriamente dar seguimento, porque eles chutaram para mais 5 anos, portanto em 2013 foi previsto para começar em 2018, e em 2018 foi chutado para daqui a 5 anos. E, portanto, tem que se iniciar, sim, é importante. Aliás, uma das coisas que a lei de base diz, e bem, é que é o Estado que tem que garantir o direito à habitação, não são os proprietários. Portanto, a posição do PSD é esta, não são os proprietários que têm que garantir o direito aos outros de terem habitação, é o Estado. Portanto, se o Estado realmente pretende que certas pessoas, e por carências várias, têm que ser apoiadas nesta função social primária e direito fundamental, tem que assegurar essa diferença, não é o proprietário que tem que assegurar. Portanto, isto não quer dizer que vá fazer preços especulativos, mas tem que assegurar alguma diferença. Acho que é justo, objetivamente acho que é justo. Portanto, no fundo o que nós estamos a dizer com isso é que
é o Estado e não o proprietário que tem que assegurar que as pessoas carenciadas têm o direito à habitação garantido. Isto acho que é justo, é a nossa visão, sim. As Eurocities também são um recurso que está ao dispor, não é, do Parlamento Europeu e que pretende com que as cidades maiores trabalhem em conjunto e que cooperem a nível económico, político e social. Também vai dar importância a este aspecto? Claro, as Eurocities, sim, eu já fui a uma das reuniões, agora como vereadora que tive a sorte de ir, e é realmente uma coisa bastante interessante, porque o que é que nós vemos nestes encontros? É muito interessante porque temos os municípios de toda a Europa a debaterem os mesmos temas, e é muito aquela sensação que há problemas muito pragmáticos que ao nível municipal se resolvem melhor do que ao nível nacional, e portanto são redes importantes para dar força às cidades, para partilhar experiências, acima de tudo, para partilhar experiências e para identificar problemas comuns. E a habitação é identificada pelas Eurocities como um problema comum. É um problema comum a muitas capitais europeias que estão a ter muita pressão do mercado mundial, porque são capitais seguras, são capitais bonitas, são capitais onde as pessoas querem morar e, portanto, têm a pressão do capital do mercado asiático, vários mercados sobre elas e faz subir os preços não é só Lisboa, portanto, várias cidades estão com este problema. E sim, é mesmo importante é uma plataforma muito útil para realmente conseguirmos comparar experiências e chegarmos a alguma conclusão. E o que acha desta renovação em termos de cabeças de lista, para além de serem novidades, também são jovens? Acha que é benéfico para o partido? É assim, eu na verdade tenho 46 anos, Sim, também é jovem. Propriamente, assim, eu acho fantástico, pronto, acharem que eu sou jovem, mas é exemplo. Mas o que é que eu acho que a ideia de renovação é importante na democracia, portanto, nunca é uma renovação total, porque tem que haver sempre gente com mais experiência e sempre gente nova, isto é fundamental. A ideia de que em democracia as pessoas que estão nos órgãos eleitos têm que ser renovadas é fundamental, é a base da democracia, não é? Se não tínhamos uma democracia, tínhamos outro sistema. Portanto, a ideia é de facto que haja renovação. E acima de tudo que as pessoas chamadas para contribuir tenham competências técnicas necessárias nessa altura. Portanto, eu acho que aquelas que eu tenho, que têm mais a ver com as cidades e com a habitação e sustentabilidade, são justas neste período e podem ser úteis ao serviço da nação, por isso acho que posso contribuir nesta área. Referiu também que é importante apelar à procura das mães do partido e formar um exército de mães, e acha que também a Filipa tem contribuído para esta busca? Sim, claro, por isso é assim, nós dinamizamos muito no PSD, mesmo dentro do PSD e em todos os núcleos que eu posso, tentamos dinamizar que as mulheres venham mais. Pela simples razão que achamos que é importante toda a gente participar e é interessante fazer reuniões à volta de temas onde podemos chamar mais mulheres porque de facto elas começam a aparecer mais e tem que haver mais paridade na representação. Mas isto já está a acontecer naturalmente e ainda bem. O esforço que nós temos feito é de começar a fazer eventos em que chamamos temas muito, como chamando amigas, nossas amigas que vão aparecendo e de repente elas acabam por ser pessoas que podem representar o país de alguma maneira, em alguns cargos e portanto é muito importante, as mulheres têm que ter lugar à mesa, não é? Portanto, e nós temos que fazer tudo para que elas tenham lugar à mesa. Eu dentro da minha esfera de influência, seja na academia, seja na Câmara, seja agora no Parlamento, é uma coisa que eu tenho muito empenho em que haja uma paridade na representação. Não é uma paridade estéril, não é, portanto, é uma paridade de competências, mas que, no fundo, chamar as mulheres para participarem, porque elas têm que ser uma voz ativa na sociedade. Eu falo muito nas mães porque as mães, tipicamente, são aquelas que não têm tempo, não é? Portanto, e não têm tempo e, por isso, acabam por ficar um pouco mais para trás porque não têm tempo, quer dizer, já não têm tempo para nada. E é mesmo importante que elas tenham, portanto, às vezes é mesmo também mostrar que são pessoas normalmente também muito dedicadas ao outro, não é, por definição, e que essa dedicação ao outro só pode ser boa para o serviço público, nunca pode ser mau, não é? Temos alguém tão dedicado ao outro, tem que ser uma coisa boa para o serviço público. Portanto, acho que sim, acho que temos todos a ganhar, acho que, e também a figura, na verdade, vem há uns exércitos das Nações Unidas que são exércitos de mães, porque eles chegaram à conclusão que em cenários de guerra muito violentos, a maneira mais fácil de entrar nesse cenário de guerra era através das mães, de conseguir furar esse ódio e essa coisa de sangue, era através das mães, porque são as primeiras, isto é operativo, não é? São as primeiras forças que realmente não querem ver tanto sangue
à volta da sua família. E isto é operativo, a pessoa pode querer achar o que quiser, mas funciona em alguns cenários de guerra muito violentos, já funcionou e, portanto, e foi dessa ideia, há mesmo uma escola de mães criada nas Nações Unidas neste sentido, das mães serem uma força de paz, naturalmente uma força de paz. Portanto, vem um bocado desse espírito e dessa escola de mães que já existe nas Nações Unidas e transmitir isso, a ideia de que queremos ter uma força de paz, uma força de futuro, uma força de positiva, não é? De construção e não de destruição. Também sei que é bastante ligada à sua família e permita-me o comentário, tem uma fotografia que imagino que também seja de um familiar seu em cima. É o meu filho. Exato. É o meu filho, sim. Sim. E neste sentido também lhe queria perguntar se os seus pais são de facto um exemplo para si. Claro, sim, pois sim, claro que são pessoas muito dedicadas ao serviço público, tanto um como o outro, portanto dedicaram a vida toda ao serviço público de uma maneira ou de outra e por isso são sempre um exemplo, são e serão sempre um exemplo. Como sabe, nós estamos agora à beira, ao início de uma recessão económica mundial e neste período também em que estamos a mudar de governo, o próximo que vencer irá ter que lidar muito bem com esta situação que irá afetar a Europa e também Portugal, naturalmente. Como é que, caso o PSD venha a formar governo, vai lidar com isto novamente? Pronto, é assim, está previsto. A nossa maior preocupação é esta questão dos juros negativos, não é? Que realmente a economia cresce fracamente, apesar de haver juros negativos do Banco Central Europeu, portanto é complicado perceber porque é que a economia não está a reagir mais, não é? Portanto temos aqui, esse é um sinal preocupante, que a economia com uma injeção de liquidez tão grande já podia estar a reagir mais, já devia estar a reagir mais. Os cenários que nós desenhamos prevêem este tema, prevêem aquilo que são os grandes indicadores. É claro que pode haver sempre variações, mas é com alguma apreensão, até porque eu, como estou muito dentro do mercado imobiliário, e sei que o mercado imobiliário é um calcanhar de Aquiles. É claro que hoje em dia já não estamos tão frágeis como estávamos em 2008, quando houve a bolha e quando rebentou. Já temos mais segurança, em teoria, pelo menos dizem-nos que sim, porque os bancos nunca emprestaram com tantas, em teoria, já há muito mais dificuldades, não é? Já não é como era antigamente para emprestar em todo o mundo, mas nós olhamos com apreensão, mas é tal coisa, o Rio diz que o nosso programa é uma mistura de prudência e ambição, e é um bocado essa a ideia, portanto é uma mistura de prudência e ambição. Temos noção do que é que está a passar, mas achamos que ainda há margem para fazer aquilo que está previsto. Sim. Outra das suas bandeiras é a questão da educação, dos 0 aos 100. Desta medida, o que é que pretende destacar? Como é que vão conseguir colocar isto em prática, principalmente para os séniores? O nosso programa fala muito na questão da flexibilização, portanto, de realmente conseguir flexibilizar um pouco mais o ensino universitário. Eu também sou professor universitário, portanto, é um bocado esta a ideia de conseguir flexibilizar o ensino de maneira não só a tornar mais abrangente a entrada, mas também o percurso ser um pouco mais flexível, a pessoa conseguir transitar sem perder anos, para as pessoas, no fundo, para preparar umas pessoas para uma sociedade que ninguém sabe exatamente o que é. A sociedade está em mudança, esta sociedade digital, as faculdades ainda estão muito formatadas para outra era, e, portanto, nós estamos a tentar ver como é que a ideia é que o próprio ensino seja um pouco mais flexível para conseguir dar a resposta melhor a este mercado de trabalho ao qual nós vamos ter que nos ajustar. Portanto, essa é uma das grandes questões. Ensino mais flexível e também um financiamento das instituições muito ligado ao próprio sucesso de entrada das pessoas na faculdade, portanto, para haver mais coesão social e territorial. Isto significa que a ideia é tentar que haja uma ligação maior entre as próprias universidades e o secundário, para elas ajudarem, para haver uma ligação e uma articulação maior entre estes dois níveis, para haver uma transição melhor dos alunos e para haver uma maior, para os alunos continuarem a completar o seu ensino. Nós estamos numa era difícil, esta questão da era digital, porque realmente estamos sempre a falar nos empregos que ninguém sabe o que é que são, mas continuamos a formar as pessoas para os empregos do século passado, não é? Portanto, há aqui uma diferença que temos que ajustar, e as universidades têm uma grande responsabilidade. Isto associado a um corpo docente universitário bastante envelhecido, porque eu sou realmente a mais jovem unida na universitária, porque a média de anos 55 e continua a ser uma jovem, mas, ou seja, há desafios e têm uma grande responsabilidade de conseguir
entender a mudança da sociedade e manter todo o seu saber humanista, que também é útil é muito útil nesta era de incerteza do que é que vai ser o futuro. É bom que os alunos tenham fortes formações humanistas, portanto, e completas, e não sejam, mas também garantir competências que são úteis ao mercado. Portanto, aqui os cursos, no fundo, o aluno deve conseguir fazer um pouco mais o curso ao seu perfil. É um bocado essa a ideia. Que ganha competências, mas conseguir construir um bocadinho o curso dentro daquilo que é o perfil que ele pretende seguir. Essa é uma das questões. Outra questão é também tentar que as empresas participassem mais na investigação, porque há muita coisa que se passa nas empresas em termos de inovação que a academia não tem. Portanto, acaba por ser um pouco, porque as empresas acabam por ter, e é útil então que elas estejam também dentro da academia, e só esta acumulação de saberes é sempre útil, nunca é prejudicial. Portanto, tentar aproximar a teoria da prática. Aproximar a teoria da prática. A teoria é importante, o tal saber humanista para as pessoas estarem preparadas para tudo, mas a prática, às vezes, as empresas estão muito mais à frente de coisas que se fazem nas academias porque têm que resolver. E, portanto, no fundo, esta fusão só pode ser boa. Portanto, também incentivamos muito esta ideia de que as empresas podem estar articuladas com alguns cursos muito diretamente, portanto, e estas novas tecnologias podem estar, a academia tem que ter esta flexibilidade de se abrir para o mundo, não é? Tem a ideia da academia aberta, da universidade aberta à cidade, do ensino superior aberto à cidade, portanto toda esta ideia de estar aberto e também de permitir que as pessoas do 0 aos 100, nós falamos em educação do 0 aos 100 porque o nosso programa também prevê creches gratuitas a partir dos 6 meses, mas portanto do 0 aos 100 porque a pessoa pode até ao resto da sua vida continuar a fazer módulos e atualizar um pouco o seu perfil. E acho que isto vai ser o futuro, porque a sociedade está a mudar de uma maneira muito permanente e acho que algum dia nós vamos ter que perceber isto e o próprio ensino vai ter que se ir ajustando para conseguir que os alunos sejam preparados para um futuro de uma maneira mais segura. Pretende replicar o seu projeto que está a desenvolver em Cascais relativamente à habitação? Completamente. Não, eu estou muito orgulhosa daquele projeto, não é só meu, é toda a equipa municipal, não é um projeto municipal, portanto, do município liderado por Carlos Carreiras, obviamente, mas eu estou muitíssimo orgulhosa daquele projeto porque é mesmo aquilo que eu estava a descrever, é muito aquilo que nós conseguimos fazer e eu tenho muita, então no fundo são 500 fogos, o primeiro, nós temos outro que é 80 fogos, mas o bairro mais especificamente são 500 fogos e a ideia é, temos atualmente 100 e tal fogos, e nós vamos densificar, é tudo propriedade pública e da Santa Casa, uma parceria com a Santa Casa, densificar o bairro, de maneira a manter toda a população que lá está, sempre, que é muito importante, porque eles são a vacina contra a gentrificação, a população existente é um património social que é tão válido como o património físico, portanto é importante que fiquem, mantemos todos os que lá estão em habitação que não pagam, não é? Portanto que custo zero, e densificamos com rendas acessíveis, as tais rendas acessíveis. E essa densificação com as pessoas que lá pomos, cobrando rendas acessíveis, portanto muito abaixo do preço de mercado, 30% do rendimento das famílias, conseguimos pagar toda a construção, porque não temos que pagar o terreno e não precisamos de lucro. Portanto, é um modelo autofinanciado. E temos vários estudos que provam que vamos conseguir fazer isto, não só autofinanciado, como daqui a 20 anos provavelmente está pago e o Presidente da Câmara daqui a 20 anos está a receber rendas daquela propriedade. Acho que é mesmo isto que se tem que fazer, é mesmo isto que se tem que fazer em todo o lado, portanto, e nós em Cascais tentámos identificar rapidamente todas as propriedades onde isto podia ser feito e lançámos logo projetos para todas elas, portanto, esperamos que consigamos ter a construção, por daqui a 1 ano ou 2 já estamos aqui focos cá fora, portanto, antes do mandato acabar, que são os tais 4 anos em que a pessoa realmente tem que conseguir fazer tudo, e não só identificar os sítios, foi o que este governo fez, não é? Em 4 anos identificou os sítios, é pouco, é curto. Faz também a proposta da rede ferroviária relativamente, ligando todas as capitais de distrito, acha que também assim é possível aliviar um bocado o preço das rendas e facilitar o acesso de todos? Sim. A ideia é, nós temos muita pressão num sítio, não é? Portanto, como é que nós aliviamos a pressão? O ideal é criar novas centralidades, isto é a base da teoria urbana, é criar novas centralidades. Portanto, se nós criando novas centralidades conseguimos, aí sim, conseguimos criar vários centros, portanto não tem que haver tanta pressão num único centro. Por isso é que também é importante, lá está, que os próprios vistos consigam acompanhar esta definição de novas centralidades, que não tem que ser necessariamente longíssimo do próprio Lisboa, no distrito de Lisboa, há zonas que podem ser incentivadas à construção,
com estações associadas e que podem criar novas centralidades potencializadores de uma grande dinâmica. Loures, por exemplo, nós temos falado muito em Loures, porque Loures falta ali uma linha ferroviária que pode até receber gente que vem do Oeste e depois consegue entrar em Lisboa. É uma maneira de criar uma nova centralidade, mas a ferrovia realmente se nós imaginarmos o sistema de transportes assim daqui a poucos anos, eu acredito que daqui a poucos anos o sistema de transportes vai ser basicamente ferrovia para grandes quantidades, a ligar centralidades, e depois o resto é tudo uma espécie de uberização dos transportes. É um transporte público muito à medida ligado aos telemóveis. Vai ser uma revolução absolutamente fundamental, porque agora com a nova, com o 5G já vamos ter velocidade para conseguir que os telefones sejam em tempo real, giram todo o sistema de transportes. Portanto, acho que as nossas cidades vão se transformar de uma maneira, vamos ter tudo muito mais personalizado. Os transportes vão ser muito mais personalizados e precisamos de os grandes ferrovias para as grandes movimentações intercidades e intergrandes centros. Portanto, sim, ferrovia, tudo na ferrovia, tudo em veículos elétricos, e nós já sabemos que é assim que vai ser. Portanto, o que me custa é porque é que nós estamos a demorar tanto tempo a chegar a um sítio onde já sabemos que é assim que vai ser. Eu acho sempre que o futuro tem que ir rapidamente, portanto, pelo menos o mais rapidamente que nós conseguimos. Portanto, é esse o esforço, é tentar fazer uma certa força para o futuro chegar mais rápido. Acha também que o exemplo do congelamento das rendas em Berlim durante 5 anos também poderá ser usado em Portugal? Honestamente não me agrada nada, porque a nossa memória de congelamento não foi benéfica. Portanto, o que aconteceu às cidades por causa do congelamento, primeiro do Estado Novo e depois do Secretário de Estado Nuno Portas, portanto, o que aconteceu foi que as cidades acabaram por caíram de todas, portanto, as rendas eram demasiado baixas, os senhorios não investiam, ninguém resolveu e, portanto, toda a cidade acabou por entrar em decadência. Não é um bom sistema. Eu acredito sempre que é melhor o mercado trabalhar organicamente. Em Berlim entraram em pânico e fizeram isso, mas eu ainda agora tive uma conferência há 2 semanas e que já estavam, isso já foi, já voltaram uns passos atrás, lançaram isso lançaram assim nas notícias, mas já voltaram para trás, porque de repente o mercado começa a não funcionar. E é importante que o mercado funcione, e eu explico porquê, porque realmente o Estado não tem capacidade de controlar os 100% de habitação que existem. O Estado, tipicamente, em Portugal, tem 98% da habitação, o Estado tem 2%, o resto é tudo privado, ao contrário, portanto, o Estado tem 2% e o resto é tudo privado. O Estado não tem a capacidade de controlar o resto, por isso é que nós temos que deixar que o mercado funcione e ver onde é que estão as patologias para dar as tais toques para aquilo funcionar. Nós não temos capacidade. Nós estamos em Cascais a tentar ir de 2% para 5% e é uma violência. Portanto, é muito esforço para conseguir aumentar e para dar aqui uma oferta bastante grande às pessoas que precisam, mas portanto o que nós temos que olhar para o resto todo, aos tais 90 e tal por cento em que é o mercado a funcionar sozinho, nós só temos é que dar uns toques para o mercado funcionar. Portanto, tudo o que seja congelar o mercado pode ser pior a emenda com o soneto. Portanto, à partida é sempre melhor medidas que não matem a situação orgânica do mercado e sim mais regulem mais a ideia do aquecer e arrefecer e não tanto congelar. Congelar é sempre, porque depois pode criar grandes distorções que podem não ser benéficas para as pessoas. As pessoas à partida sentem um primeiro alívio, mas depois ao longo prazo aquilo pode não ser a melhor situação. Voltando agora ao partido, o que é que os portugueses podem esperar do PSD? Então, podem esperar o de sempre, não é? Que somos pessoas que vamos falar com a verdade desde sempre, não é? Portanto, vamos falar com a verdade das coisas e tentar resolver o problema das pessoas. O PSD é um partido personalista, por definição. Isto significa que está assente na pessoa sobre o desígnio coletivo. Portanto, estamos sempre com a pessoa, a dignidade da pessoa acima do desígnio coletivo. Portanto, nunca o Estado pode se impor e sobrepor à dignidade da pessoa. Isto significa que é um partido que, por definição, vai sempre lutar contra os abusos do Estado, o estaticismo, a ideia de que o Estado pode controlar tudo e, portanto, controlar todos e, portanto, acaba a liberdade, e vai sempre defender as pessoas primeiro e os problemas das pessoas. Portanto, a ideia é, com pragmatismo e sem grandes ideologias, olhar para o problema das pessoas e conseguir resolver. Isto que eu falo do mercado, portanto, eu não tenho nada fundamentalmente contra, a favor, não tenho nada fundamentalmente contra, a favor, não tenho nada fundamentalmente contra ou a favor dos vistos. Está a ver? Não há nada fundamentalmente contra nenhuma medida. Nós temos é que olhar para as coisas com racionalidade e ver o que é que funciona naquele momento. Se calhar noutro momento, noutras circunstâncias, noutro mercado, é outra solução. Portanto, o que esperam é bom senso, pragmatismo e olhar para os problemas das pessoas e resolvê-los com lógica, bom senso e pragmatismo, sem estarmos algemados por ideologias que depois não funcionam.
No caso da saúde é outro caso clássico, a pessoa não consegue ter uma consulta. E se eu consigo que as pessoas tenham consultas no privado, com uma associação parceria pública ou privada, qual é que é o problema? Mas não, se eu for fundamentalista, digo nem pensar, tem que ser público, ficas 2 anos à espera da consulta. Está a ver? Nós achamos, se há uma solução que é agora e consigo resolver já, sempre com a base que a saúde tem que ser pública e que é o pilar fundamental, tem que ser público, mas se há uma solução que nós conseguimos fazer rapidamente para as pessoas não estarem desesperadas a tentar marcar consultas a 2 anos, a 1 ano, a 6 meses, coisas muito graves, nós temos que arranjar outra solução. Nas creches decidem, quer dizer, nós as creches é público, mas se nós conseguimos com as misericórdias fazer parcerias para rapidamente ter as creches em poucos meses no terreno, porque é que não vamos fazer, está a ver? Não quer dizer que vamos tornando robusto e vamos criando sempre o sistema público, tem que ser um grande pilar, mas é o pragmatismo e estar focado no problema das pessoas, portanto, sem esta coisa de estar algemado por questões ideológicas que não nos deixam funcionar e que criam mais problemas do que soluções, porque é um modelo que se impõe em cima da sociedade e que não funciona. Portanto, o PSD sempre é centrado na pessoa, nos problemas das pessoas e a resolver da maneira mais lógica e pragmática possível, problema a problema. Portanto, nós olhamos para os problemas no momento em que eles estão e tentamos resolver. E o foco sempre é o personalismo, a social-democracia é isso, não é? Portanto, é o personalismo, a liberdade, acima de tudo, e olhar sempre para os que estão a ficar para trás. Por fim, pergunto-lhe que mensagem deseja deixar aos portugueses? É isto, olha, votem no PSD, neste momento é a mensagem que nos parece mais importante, porque acho que este PS já nos deu muitas amarguras e é o que eu digo, eu lembro muito bem de ser o que eu senti quando a Manuela Ferreira Leite perdeu, porque eu não estava sequer envolvida, mas foi uma mensagem de achar isto vai correr mal. Portanto, e é um bocado esta sensação que eu também tenho, eu tenho a sensação que isto vai correr mal, não é? Portanto, e não é uma questão de diabo que vem ou que deixa de vir, não é essa a questão é, eu sei que com o PSD nós vamos ter uma lógica pragmática e em cima da mesa. Este PS não me dá nenhuma confiança, não só porque é o PS mais à esquerda que nós já vimos, como por todas as redes de compadrios e todos estes problemas à volta que nós estamos a ver, quer dizer, que já é normal, que é uma coisa, já é a norma, já não é uma exceção, já é a norma, é todo este conluio, todo este sistema de compadrio. Portanto, a minha mensagem é que, por favor, votem no PSD, porque o país já não aguenta outra vez isto, nós não aguentamos outra vez aquilo que passámos, portanto, e temo que é o que venha a acontecer e, portanto, espero que votem no PSD, é esta a minha mensagem, é isto que nós vamos andar a dizer e, acima de tudo, estamos juntos nesta campanha de ver se o país não pode ser outra coisa. Filipa Roseta, vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço imenso as suas palavras e espero que seja um até breve. Até breve.